Amados irmãos, a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite desta quarta-feira, dia 27 de maio, se não fosse o distanciamento social, estaríamos na nossa congregação em Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, mas por motivo de não podermos estar juntos ainda, estamos aqui mandando mais um vídeo com uma reflexão para nossos amados irmãos. E hoje eu quero ler aqui em 1 Reis, capítulo 13. E nós vamos começar no versículo de número 11. Um leão mata o profeta. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel e as palavras que disseram ao rei. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Abardai-me o jumento. E abardaram-lhe o jumento e montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho por que foste. Ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu depois que comeu pão, e depois que bebeu água, apartou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. E foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho a habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: Abardai-me o jumento. Eles abardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e tornou a levar. Assim veio o profeta ver a cidade para o chorar e enterrar. Colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam-no, dizendo: Ah, irmão meu. E sucedeu, depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro do que o homem de Deus está sepultado, e ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. E vamos ficar aqui até o versículo 32. Pastor, que história é essa? Mais uma história de pessoas anônimas. As últimas pregações, algumas delas eu tenho dito, há muitas pessoas anônimas na Bíblia, aquelas pessoas que não foram ditos seus nomes, mas que tiveram uma relevância, fizeram algo que foi tão importante que foi registrado na Bíblia Sagrada. Mas o contexto para entender a história precisa ser falado antes. Deus chamou Samuel lá, Samuel transformou num juiz, num profeta, e Deus deu a oportunidade, mandou que ele
por causa do pedido do povo, ungisse o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul desobedeceu a Deus, perdeu o seu reinado, e Deus passou a Davi. Depois de um tempo, Saul perseguindo Davi, muitas coisas aconteceram, até que Saul morreu, e Davi então passou a reinar sobre Israel. E Davi foi um homem que cometeu erros, mas a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. E ele foi prometido a ele que Deus abençoaria a sua descendência e manteria ele no reino, após os seus filhos, netos, né, a descendência dele. Dentre os vários filhos que ele teve, foi escolhido Salomão para reinar, e Salomão reinou, fez um reinado, de certa forma, muito bom, próspero, abençoado, construiu o templo, mas ele cometeu um erro, entre outros erros, é lógico que todos os homens cometem erro, mas foi um erro de ter muitas mulheres. E no final da sua vida, as suas mulheres acabaram fazendo ele ir para a idolatria, ele cometeu alguns erros, então Deus suscitou pessoas para estar contra ele, e por final, quando ele morre, e Roboão, seu filho, escolhido entre diversos filhos que ele teve para ser o rei, assume. Um homem chamado Jeroboão, um desses adversários, se une a 10 tribos de Israel e vem ao encontro de Roboão e pedindo clemência, que Roboão tratasse eles com mais tranquilidade, que Salomão tinha cobrado muitos impostos dele, muitas coisas. E Roboão pede algum tempo para pensar, pede o conselho dos anciões, e os anciões mandam ele ficar submisso ao povo, para que Deus abençoaria nesse sentido, e pede conselho aos jovens, e os jovens então falam para ele que ele deveria responder fortemente ao povo, de uma forma grosseira até, vamos dizer assim. Ele acaba fazendo isso, e há uma separação, ele ainda tenta guerrear, mas não Deus manda ele parar e fica ali. E Jeroboão então reina sobre 10 tribos, e 2 tribos ficam sobre o reinado de Jeroboão. O que Jeroboão faz então? Ele constrói 2 altares nas 2 pontas de Israel, da onde ele governava, para que o povo pudesse oferecer sacrifício naqueles altares. Colocou qualquer pessoa do povo, sem seus levitas, que era a ordem do Senhor, através de Moisés, da lei, para serem sacerdotes. O pessoal sacrificava nos altos uma série de coisas. Então começou uma idolatria em Israel. Deus falou com ele através do profeta Aias, mas entra agora a situação. Ele tinha feito um daqueles altares, né? Começa aqui no versículo 1, que eu não vou ler, já comecei no 11, né? Para oferecer incenso, para queimar incenso, e não diante exatamente do Senhor, mas dos deuses que ele fez, uns bezerros lá e disse que tinha tirado do Egito. E uma coisa, meu amado irmão, que Deus não permite, e não de jeito nenhum, é que nós possamos servir a Deus e servir a outros senhores. Seja esse senhor o que for. Riqueza, fama, qualquer coisa que não seja apenas adorar ao nosso Deus, não agrada ao Senhor. Nunca agradou nem no Antigo e nem no Novo Testamento. E aí Deus então manda o profeta sair lá de Judá, esse profeta não, e vir profetizar. E ele profetiza diante do altar e diz para o rei, eu vou ler aqui, né, versículo 2. Ele diz: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, ao final nós vamos comentar sobre isso, qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do alto, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E naquele mesmo dia um sinal dizendo: este sinal é que o Senhor falou, o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Quando o rei ouviu isso, ele estendeu a mão e mandou: pega ele, mas ele ficou leproso na hora. Aí ele pediu ao profeta que orasse por ele, o profeta orou, a sua saúde foi restituída, e ele então convida, e o altar realmente se rompeu, a cinza caiu. E ele convida o homem de Deus, assim: vem comigo à minha casa e conforta-te e dá-te um presente. Aí o homem de Deus revela algo interessantíssimo. Ele diz assim no versículo
8. Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Que assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E ele voltou pelo seu caminho e não fez aquilo. Aqui já começa uma reflexão para nós pensarmos. E principalmente para nós, homens de Deus, mas para todos que estão servindo ao Senhor. Por que aquele profeta não aceitou ir com Jeroboão? Porque talvez Jeroboão falou te dar um presente. E esse presente poderia corrompê-lo. Poderia fazer com que ele, talvez até mudasse de lado, resolvesse agora trabalhar a fim de Jeroboão. Nós vamos ter uma história lá quando o povo chega perto do deserto para entrar em Canaã, um pouco antes de entrar em Canaã, lá no deserto ainda, que Balaque chama Balaão, oferece muita coisa para Balaão profetizar. Mas Balaão era um falso profeta. E Balaão oferece um sacrifício, vai lá diante do Senhor e Deus faz com que ele abençoe Israel. Balaque não fica satisfeito, briga com ele vai de novo, novamente Deus manda ele abençoar Israel, inclusive aqueles textos que diz contra Jacó não vale encantamento. E ele volta e depois na terceira vez ele fala, Balaão, um homem de olhos abertos. Mas ele fica ali com Balaque, e aí ele dá uma ideia a Balaque, porque a Bíblia toda, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento vai nos falar, ele então dá ideia para Balaque, que já que ele não conseguiu amaldiçoar aquele povo, que ele introduzisse o pecado no meio do povo. E aí que ele introduziu mulheres de outras nações ali, né? E aí começou o povo a se corromper espiritualmente, e foi um problema por muito tempo. Lá quando Josué já estava lá na frente, já com o povo na Terra Prometida, aconteceu algumas coisas, ele disse, olha gente, a gente até hoje está sofrendo por causa de Baal-Peor, que foi aquele momento onde muitos israelitas acabaram até morrendo, Deus matou muita gente, e aquela coisa toda. Então, poderia se corromper, nós não podemos nos misturar. O que devemos fazer em relação à política, a governantes, a dirigentes? Orar. Orar, meu amado irmão, temos que orar. Pastor, mas eu não posso ter uma posição política? Pode, meu amado irmão, sem problema nenhum. Até porque você vai ter que votar em alguém em algum momento. Mas o homem é enganoso. Seja A, B, C, D, F, G, não importa quem seja. Nós vamos orar por eles, vamos clamar por eles. E aquilo que aquele que estiver à frente do governo, seja de qualquer área no Brasil, municipal, estadual, federal, ou outros cargos que tenha, o que ele fizer de certo, é certo. O que fizer de errado, é errado. E nós, como homem de Deus, temos que dizer. O profeta chegou ali e falou, João, vai acontecer isso. Estendeu a mão, ficou leproso. Mas o principal aqui não é isto. Ele fez o que tinha que fazer, foi oferecido a ele uma coisa, ele não aceitou, explicou por que não aceitou, porque havia uma ordem de Deus que ele não entrasse na casa de ninguém, não comesse nada e voltasse para um outro caminho a qual ele tinha vindo. Veio para o caminho e volta para o outro. Ele fez isto. Mas agora aconteceu um fato, e foi exatamente o fato que relatamos. Havia um profeta velho. Quando diz profeta velho, ele já era um senhor de idade, mas que também ali, de alguma forma, em algum momento, sobre aquele lugar onde ele morava, ele tinha profetizado da parte do Senhor. Nós estamos falando aqui que ele era um falso profeta. Aí o que esse homem fez? Falou, os seus filhos contaram para ele, aconteceu isso em Betel. E ele falou assim, olha, Sabal, dá o meu jumento. E ele corre, encontra com o profeta, pela descrição, pelo caminho que foi, e chama ele para comer na casa. Mais uma vez. Veja bem, a primeira situação que aquele profeta passou de prova foi um engodo material da chamada de Jeroboão para ele ir para o palácio dar presente. Ele resistiu e disse, não quero, não estou no meio disso aí, estou fora. Deus mandou, eu vou realizar o que Deus mandou. Agora era um engodo espiritual. Alguém, dizendo-se profeta, o chama para entrar na sua casa. E ele diz a mesma coisa que disse para Jeroboão. Não vou, não posso,
Deus mandou ir para o outro caminho, não voltar, não comer nada. Então, não posso fazer isso que você está falando. Mas olha o que acontece, meu amado irmão. E este talvez seja o ápice desse ensinamento desta noite. Versículo 18. Esse profeta velho disse para ele o seguinte: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu-lhe. Então tem algumas colocações para fazer aqui. Pastor, os anjos de Deus não podem se comunicar conosco? Não, a Bíblia diz lá em Hebreus, quem são os anjos? Espíritos ministradores atuando em prol daqueles que vão lhe dar a salvação. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se for e não é o caso aqui nem da profecia, da palavra, se for um anjo de Deus, ele jamais, em tempo algum, irá de encontro a uma coisa que o próprio Deus falou. Agora, se for um anjo que não foi enviado por Deus, aí, meu amado irmão, ele vai falar muita coisa e talvez as pessoas acreditem, infelizmente, como hoje tem acreditado. E vai de encontro à palavra, que este é o cerne do que estamos falando nesta noite. Então, no final diz, ele mentiu-lhe. Então não apareceu anjo nenhum, nem mau nem bom. Aquele homem como que resolveu, não sei porquê, não temos aqui uma explicação na Bíblia, resolveu fazer um teste com o homem de Deus. E quantas vezes somos testados? Diariamente. Espiritualmente falando. Temos falado várias e várias vezes aqui nas nossas pregações. Palavra de Deus, meu amado irmão. Bíblia Sagrada, conhecimento deste livro. Já disse aqui várias vezes, pastor, então preciso para um seminário teológico. Meu amado irmão, se você puder ir, glória a Deus, se você tiver condição, louvado seja o Senhor, mas nem todos nós temos condições, nem todos irão, nem todos os membros da igreja farão. Mas você tem uma escola bíblica dominical de aprendizado da palavra, uma lição maravilhosa, que é ditada aí, nós usamos a da CPAD, é maravilhosa. Nós temos aí, meu amado irmão, minha amada irmã, servos do Senhor, nós temos aí muitas e muitas situações a qual podemos aprender da palavra de Deus. As pregações na igreja, a nossa leitura bíblica, enfim. Se Deus falou, e aí vamos entrar no que falamos ontem, oração, comunhão com Deus. Eu tenho que ter comunhão com Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem. Precisamos conhecer quando Deus fala. Não podemos ir por emocionalismos. Não podemos ir por algumas outras coisas que aí acontecem nos dias atuais. Mas temos que ir pela palavra. Palavra em primeiro lugar. Pastor, mas Deus hoje não usa pessoas em profecia, não usa pessoas em revelação. Usa, meu amado irmão, somos pentecostais e cremos nisso. Mas nunca dando uma ordem contrária ao que está escrito na palavra de Deus. Jamais. Você vai ver isso na Bíblia, em toda ela. Os homens de Deus usados foram coisas. E aquilo que eles falaram, que não era direto para Ágabo falou de uma fome que vinha. E a fome veio. O Ágabo depois não precisou falar. Não, olha só, a fome não veio. Eu falei de uma fome material, mas não era fome material, não, era uma fome espiritual. Aí vai dar um jeitinho para dizer que aquela profecia não aconteceu por causa disso, como muitos hoje fazem. Falam que alguma coisa vai acontecer quando não dá certo. Não, falta de fé do povo, ou então eu quis dizer isso, você entendeu aquilo. Não, meu amado irmão, algo falou e aconteceu. Depois ele pegou o cinto de Paulo, amarrou Paulo e falou, esse homem vai ser preso. E esse homem foi preso. Aconteceu o que ele falou. Então, meu amado irmão, os profetas do Novo Testamento e os do Antigo Testamento, quando falavam, acontecia. Mas lá em Jeremias 28, existia talvez a gente até possa pregar em outro momento, um falso profeta chamado Anani ou Ananias, que disse que em 2 anos o povo seria solto e não iria para a Babilônia. E Jeremias falou, bateu o pau e falou, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas disse, até aqui todo mundo profetizou bênção, profetizou coisas ruins. Eu quero profetizar coisas boas, bênção, né?
Vão ter que esperar se a sua palavra se conclui. E quando Jeremias sai, Deus manda voltar a falar com ele, ó, hoje, esse ano mesmo tu vai morrer. E Anani morreu, o Ananias morreu, e o povo foi para o cativeiro, como Jeremias tinha profetizado, não só ele, outros profetas também. O que Deus fala, ele cumpre, mas tem que ser Deus. E o que aconteceu com aquele homem de Deus? Ele acreditou, meu irmão, voltou. Voltou e comeu pão. Meu amado irmão, não retroceda do que você entende da palavra. Hoje as pessoas dizem assim, esse texto era lá para segundo, essa palavra aqui é porque aquele povo era não sei o quê, porque não... Amado irmão, é a palavra de Deus. Lógico, já falei várias vezes aqui, tem textos, tem situações do Antigo Testamento que não vale para a igreja. Não adianta querer colocar hoje para a igreja e dizer, e profetizar, ou falar, ou até mesmo pregar, que não são. Algumas coisas cabem sim, eram tipos da coisas que vão acontecer no futuro de Cristo, da igreja, falando da salvação, que temos que olhar e ver o seu cumprimento lá no Novo Testamento. Mas a palavra de Deus é essa aqui, meu irmão. Então, esse homem foi enganado. Ele voltou e comeu. Quando ele estava comendo, o profeta foi levantado lá, olha, você desobedeceu e um leão vai te pegar e vai te matar. E aquele leão foi embora, o leão matou. Só que aconteceu um negócio estranho. O leão matou e ficou parado. O leão, o jumento e aquele corpo. O leão não despedaçou o jumento. O leão, meu amado irmão, quando mata, mesmo que ele não vá comer na hora, a gente vê às vezes quando nos programas de Animal Planet, essas coisas da vida aí, ele racha para um canto, vai comer depois, mas ele não fica ali parado olhando para ontem. E aí as pessoas passaram, viram aquilo, chegaram na cidade, comentaram, aí o profeta velho foi lá, buscou o corpo, colocou, e o leão não fez nada. Botou sobre o jumento e trouxe. Enterrou aquele homem e disse, olha, quando eu morrer, vocês me enterram junto com ele, porque ele é homem de Deus. Quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Veja bem, pastor, você acha que, falando em termos de salvação, este homem perdeu a salvação? Eu não acho até que ele perdeu a sua salvação, ele foi enganado, foi uma mentira daquele homem. Mas eu vejo o seguinte, meu amado irmão, olha só. Ele fez o que Deus queria que fizesse. Mas depois ele foi enganado. Deus mandou, falou, e ele foi lá e fez. Depois alguém falou uma outra coisa, ele acreditou em outra coisa. Então, meu amado irmão, vamos fazer a obra de Deus. Estamos ligados espiritualmente. Eu disse que ia falar sobre Josias. Lá na frente, muitas gerações depois, quando já estava condenado ao cativeiro praticamente babilônico, por causa principalmente de Manassés, o filho o rei Ezequias, e avô de Josias. Josias tinha começado a reinar com 8 anos de idade. Com 16, ele manda fazer uma reforma espiritual, acham o livro da lei, ele rasga as suas vestes, e ele descobre que muita coisa estava sendo feita errada. Então ele destrói tudo que era de idolatria em Judá. Como Israel já tinha ido, o reino do norte já tinha ido para o cativeiro antes, assim, ele vai lá e destrói também as coisas, e destrói esse altar. E ele olha os túmulos ali perto, porque ele manda pegar os ossos dos homens, de pessoas, para profanar aquele altar, para ninguém nunca mais oferecer sacrifício sobre aquele altar de Jeroboão. E ele chega no túmulo e fala assim, que túmulo é esse aqui? As pessoas sabiam anos e anos depois. Esse é o túmulo do profeta que profetizou o que está fazendo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe o que vai acontecer na minha vida e na tua vida amanhã, meu amado irmão. Por isso não tema, confie no Senhor. Confie na sua palavra. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele está conosco no meio do corona, da crise financeira, da crise política, do problema do Brasil, de qualquer coisa. Ele está conosco. Ele está comigo e com você. Mas temos que ouvir a sua voz. Temos que ouvir a sua palavra. E temos que confiar nas suas promessas. Porque elas são verdadeiras e garantia para a nossa vitória. Aquele homem de Deus, o José falou, não toca aí nesse túmulo, deixa aí. Alguma coisa, não tinha alguma coisa lá, pastor? Não, mas simbolicamente sim. Só tinha pó lá dentro. Mas aquele homem de Deus, que nunca foi sabido o nome na Bíblia Sagrada, um dia eu creio que nós vamos encontrar com ele lá na glória. Mas seja obediente. Porque numa dessa de você ouvir uma falsa profecia e entender que essa falsa profecia é uma mentira,
até vinda de um homem de Deus, porque aquele profeta é o nome de Deus, o profeta velho, pode fazer você se afastar do Senhor, pode afastar-se da palavra de Deus. Muito cuidado, meu amado irmão. Mas eu vou orar nesta hora, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque temos aqui. Obrigado, Senhor Deus, porque temos uma porta aberta também de oração. Podemos chegar ao teu trono cotidianamente. Nos ajuda a entender a tua vontade, Senhor Deus, através dessa palavra. Senhor Deus, e quando as profecias, as revelações, enfim, tudo aquilo que vem do Senhor vierem a nós, possamos ouvi-las. E se elas forem de acordo com o ensinamento da tua palavra, sermos também obedientes e fazer aquilo que tu queres. Para a glória do teu nome, Senhor Deus. Guarda o teu povo. É um momento difícil. Eu não vou dizer que não é. Mas é um momento também de buscar a Deus. É um momento de comunhão. É um momento de estarmos mais perto do Senhor. Nos ajuda nesta dificuldade, neste momento que vai passar. Em nome de Jesus vai passar. Brevemente irá passar. E nós vamos cantar o hino da vitória para a glória do teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo. Nos abençoa, perdoa os nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.